Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é mais um Momento Indústria, essa parceria da Jovem Pan News com o sistema FIEP. Você nos acompanha pelo rádio na Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Maringá, Jovem Pan News Londrina e também em Foz do Iguaçu. Você também está conectado conosco por meio das nossas plataformas digitais, canal da Jovem Pan News Paraná no YouTube. Hoje o programa vai discutir inovação, um tema tão simples, mas altamente complexo, porque a gente entende a inovação, a maior parte das pessoas entende a inovação com um distanciamento que é a contradição do que deveria ser justamente o conceito. Inovação está aqui pertinho no núcleo, entender, olhar de perto, em profundidade, tudo aquilo que está acontecendo para a gente poder ressignificar, poder transformar. E se essa não é a essência da indústria, eu não sei o que é. A indústria faz isso, ela transforma, ela dá uma nova condição, uma nova capacidade para as coisas e para si mesma. A indústria vem se reinventando ao longo do tempo. Então hoje os convidados aqui vão falar sobre, não só sobre ecossistemas de inovação, vão falar sobre como a indústria está de fato inovando. E o que é a inovação para você que é empresário, para você que é do setor industrial? E o que é o efeito dessa inovação para você que nos ouve e que recebe como resultado do trabalho da indústria inúmeros produtos que chegam até a sua casa e que estão aqui esparramados pela nossa vida cotidiana. Vou apresentar os meus dois convidados de hoje. Um deles é vice-coordenador do Conselho Temático de Inovação para a Indústria da FIEP, é o Jackson Bizzi. Jackson, obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. E o Marcelo Santos, coordenador do Pinhão Hub. Obrigado também por estar aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite também. Bom, eu vou começar contigo, o Jackson. Nós estamos aqui fora do ar, confabulando sobre esse tema tão delicioso que é inovação. As duas coisas elas caminham em paralelo, mas não necessariamente quando a gente fala sobre tecnologia e inovação, né? As duas elas deveriam ser constantes dentro de um processo, em qualquer empresa, não só da indústria. O investimento em tecnologia garante a sobrevida mesmo em momentos de crise, por isso que é justamente quando as coisas estão desacelerando que você precisa garantir a manutenção desse investimento, porque senão o gap para a retomada é muito grande, e na indústria esse gap ele é facilmente percebido. E com a inovação é a mesma coisa, é calibrar e recalibrar processos, tecnologias, pessoas o tempo inteiro para conseguir se manter adiante da concorrência, sobretudo, mas sempre à frente no mercado. E a gente fica pensando muito sobre inovação e olhando rankings internacionais, vendo a nossa posição e etc. Mas eu queria partir do micro para depois olhar o macro. Eu queria que você trouxesse para mim o seguinte: qual é a radiografia hoje que o sistema FIEP faz do tema inovação na indústria aqui no nosso quintal, no Paraná? Então, eu acho que tem muito a ver com o que você falou de estar distante, né? O tema parecer estar distante das indústrias. E ele é ali no problema do dia a dia, né? Você melhorar o teu processo, melhorar o teu produto, melhorar o teu atendimento. Então, a FIEP hoje tem uma análise, né? A gente está fazendo agora as oficinas no estado, entendendo qual que é o entendimento de inovação e tecnologia dos empresários e para criar uma política industrial da inovação. E a gente tem percebido assim, que as indústrias realmente fogem um pouco desse tema por desconhecer, né? E isso o nosso trabalho, inclusive, no Conselho é esse. É traduzir isso, desmistificar isso. Mudar a percepção. Mudar a percepção. A gente pode melhorar a produtividade com inovação e tecnologia. A gente pode tirar um pouco dessa pressão da empregabilidade. Hoje o Estado está com 4% de desemprego, pleno emprego é 6%. Então, para contratar está muito difícil. Qualquer empresário que você for conversar qual que é o teu maior problema? Contratar. E aí, por que não olha para dentro e não melhora os seus processos também, né? Fazer o teu dever de casa. O reskilling também. O teu dever de casa, né? Então, a gente tem até um dado interessante que a gente tem passado nessas oficinas, é que 30% das indústrias não usam nenhum sistema digital. Então, é muita coisa. 30%. Né? 30%. E aí, voltando ao que a gente estava conversando antes ali no ar, quando a gente fala de indústria, a gente parece estar falando das grandes e tal. Mas a maioria são pequenas, a maioria são essas que a gente precisa mostrar que dá para fazer, que dá para inovar.
E é interessante quando a gente pega esse contexto, porque a realidade da indústria, dentro desse cenário que o Jackson descreve, é uma realidade diferente daquilo que, quando a gente fala sobre inovação, os ecossistemas todos que se apresentaram ao longo dos últimos anos aqui no Brasil vendem. Porque a startup, ela é diferente da indústria. É diferente de uma multinacional. Mas elas se conectam. Existe uma troca e existem benefícios, né, na relação de uma com a outra. Há pouco tempo atrás havia uma relação canibal. Havia um movimento ali de ojeriza. Não é o caso hoje. Existe uma complementaridade. Tanto é que programas de inovação aberta foram ganhando espaço no mercado e essa coisa toda. Mas tem um papel importante que ambientes como o Pinhão Hub cumprem, que é justamente de mudar esta percepção do empresário. É fazer com que o cara que já está no ecossistema, o startupeiro, entenda que ele também é um indutor desse processo de inovação nas empresas que não são nativas digitais, por assim dizer, né, Marcelo? Queria que você falasse um pouco sobre essa relação e o papel que vocês desempenham, no fim, na relação com a indústria. Então, a gente tem 2 pontos aí para falar, bem conectados, né? Primeiro, é fazer com que o empresário entenda que existe a startup que pode auxiliar ele, pode fazer com que ele tenha um crescimento, uma atividade melhor desenvolvida ou melhorar os fluxos dentro da empresa dele. Além disso, também tem a startup do outro lado, que ela tem que se desenvolver de uma forma muito rápida, prática e cada vez mais no mercado. É uma agilidade, como você mesmo falou, são 2 estruturas completamente diferentes, né? Uma é uma estrutura tradicional, que tem gestão financeira, gestão de recursos humanos, tem toda aquela história por trás. A outra já utiliza metodologias ágeis, onde ele começa com metodologia ágil e cada vez mais aquilo ali vai entrando na veia dele e cada vez mais ele tem que contratar. Tem hoje startups que precisam contratar 3 pessoas por semana. Então complica muito. Como você mesmo falou, 4% hoje, a gente tem uma dificuldade enorme. E a prefeitura tem feito esforços para melhorar esse tipo de situação também, ajudar no desenvolvimento de jovens com software e outras coisas que... Gerar mão de obra. Exatamente, que a gente pode falar. Mas a conexão entre essas 2 partes, entre a empresa e a startup, é justamente os hubs de inovação. E é onde a gente consegue conectar tanto a empresa com a startup através de inovação aberta, através de produtos que a gente pode falar, pitching companies, por exemplo, que são onde a gente busca as startups para resolver soluções e desafios para dentro daquelas empresas, né? E aí, grandes empresas como, posso citar aqui alguns exemplos, Volkswagen, Mondelez, Renault, elas buscam esse tipo de situação para melhorar alguma estratégia ou algum benchmark que eles querem utilizar no mercado, e eles vão atrás dessas startups para poder conectar junto ao mercado. E a gente já conseguiu fazer isso várias vezes já. Você sabe que é muito interessante isso. Eu já tive a oportunidade de ser jurado em fases finais de programas de inovação aberta em algumas multinacionais. E é sempre fascinante a relação que elas estabelecem com as startups. Na contramão disso, também já tive a oportunidade de participar de alguns programas do Sebrae, por exemplo, que olha pequenos e médios empresários. E aí nem se trata sobre percepção, mas se trata sobre a realidade como ela é. Para alguns desses caras, Jackson, que têm estruturas menores, a escolha entre manter o fluxo de caixa para poder manter a operação funcionando e fazer investimento em parcerias como essa para dar um passo 2 significa matar muitas vezes a vaquinha. E eles ficam muito reticentes, muito receosos. E aí o exercício natural é: qual é a lição de casa que precisa ser feita para que esses caras que têm uma condição menor, né, uma estrutura menor, consigam se conectar a esse mundo que sabidamente é o mundo da escala, é o mundo do futuro. Tem um beabá anterior que precisa ser feito. Vocês estão iniciando isso. Como que conecta esses 2 mundos? Porque é legal falar da Volkswagen, falar dessas grandes indústrias, mas tem ali a indústria do seu Juquinha, que trabalha com um único tipo de produto que ele entrega, tem os mesmos clientes há X anos, porque ele é o único representante da cadeia de fornecimento naquela etapa do jogo. Ele tem uma realidade diferente. E vocês estão em busca de capacitar esses caras para esse beabá anterior. Que beabá é esse? Então, a gente tem N formas de atender essas pessoas, né? O próprio sistema, tem o Senai, que tem os institutos. A gente tem agora o programa Jornada da Produtividade, né? Que pega desde o diagnóstico ali de como está a empresa, escolher alguns temas para tratar dentro da empresa ali, para evoluir para uma captação de fomento, né? A gente viu essa semana
A semana passada a gente estava num curso da FIEP e mostraram lá que a gente capta, sei lá, 1/3 do que o Rio Grande do Sul capta de recurso de fomento de subvenção, né? Sendo que a gente tem uma indústria muito ativa. Então a gente tem que também... nós temos um núcleo lá de acesso ao crédito da FIEP, que também ajuda nesses projetos. Então a gente tem... Isso tudo pensando em investimento. Tudo, né? Pensando em aí não precisar fazer essa escolha, né? Então a jornada da produtividade, para mim, que pequena, é de graça. Ele tem que montar a equipe e trazer, sendo do sistema, sendo indústria, é de graça. Então ele vai ter lá, hoje tem o lançamento dos doutores da produtividade, que é uma parceria da FIEP com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que eles vão estar lá dentro resolvendo, que sempre foi a briga, né? A universidade é muito distante, a indústria é muito distante, então tanto a FIEP quanto a Secretaria de Ciência e Tecnologia estão tentando mostrar que dá. Então, eu acho que é esse caminho que a gente tem que fazer, né? Olhar lá, às vezes é uma mudança pequena no processo, às vezes é um investimento grande em máquina, né? Dependendo do caso ali, mas o retorno vem. O retorno da inovação e da tecnologia vem. Você se prepara para quando vai ficar ruim, quando o mercado fica ruim, quando você tem uma produtividade maior. A gente está competindo com o mundo inteiro. É isso. Né? Então, se a gente não melhorar... O seu Juquinha, que você falou, ele pode ser melhor que o seu Zé. Isso. Mas ele não é melhor do que o cara da China, por exemplo. Então ele tem que se preparar para isso, a gente tem que estar preparado para isso. E aí, nesse pacote, entra também a história que a gente estava conversando sobre o investimento constante em tecnologia. E hoje, necessariamente, a gente tem alguns checkpoints que precisam ser cumpridos aí, que estão no vocabulário não só das startups, mas eles estão, sobretudo, no das grandes empresas. Você pega a indústria automotiva, todo mundo já tem uma planta 4.0 indo para o 5.0. Todos os processos com sensores, quando não automatizados. Investimento em 5G para dentro das unidades das fábricas, porque isso garante uma autonomia e velocidade dentro de processos e fluxo de dados. Tudo medido, inteligência artificial, coletando e gerando insights, uma capacitação enorme dos funcionários para poder lidar com um ambiente mais digitalizado. Ou seja, quando a gente fala em investimento em tecnologia, a gente não está falando só em comprar máquina, a gente está falando em levar um novo conceito de gestão e de produção para dentro da empresa. Esse hoje também é um desafio? Com certeza, com certeza. A gente tem, falando aí da implementação de tecnologias, né? Antigamente, né, quando eu entrei na faculdade, a gente demorava 5 anos para ter acesso a uma tecnologia que estava sendo lançada fora. Hoje a gente pode ter quase que instantaneamente. Então, e muitas vezes até de graça, se a gente tiver uma equipe que entenda do que está fazendo. A gente, como que eu posso dizer isso assim? É desmistificar isso mesmo, assim. A gente tem que trazer para o empresário a própria jornada da produtividade. Uma das ações que a gente vai fazer é dar acesso a crédito mais barato, né, com desconto, se o cara participou do programa, porque ele já tem um projeto bem feito e que vai fazer sentido. Então a indústria está se montando para isso. A FIEP há 1 ano tem esse conselho, então a gente está entendendo também onde a gente pode trabalhar. Tem indústrias que a gente vai falar de lei do bem, lei da informática, captação na FINEP, e tem indústrias que a gente vai falar do que é a manufatura enxuta, como melhorar processo, né? Porque o cara precisa entender, como você disse, trazer para perto, qual que é o primeiro passo que eu posso dar. Baby steps, né? Qual que é a primeira tecnologia que eu posso implantar na minha indústria, né? O cara não precisa vir com N coisas, inteligência artificial. Ele pode começar com um sistema de atendimento melhor, com um sistema de processo interno melhor, né? Fala zero paper, né? As grandes indústrias já estão falando disso. Cara, para uma pequena indústria dá, inclusive com uma startup aqui de Curitiba. Pega o Pipefy, né? Dá para fazer. A minha indústria não tem papel por conta do Pipefy. Então a gente pode fazer, e é fácil, é intuitivo usar. Não estou fazendo propaganda para o Alessio, não. Mas vale a dica. Mas vale a dica, né? Então, assim, tem várias opções aí que a gente pode usar, né? E é interessante, quando a gente pensa no quanto evoluiu o estudo, ele brincou aqui do merchan que ele fez para o Pipefy, mas não é só esse exemplo. A gente pode escalar isso para praticamente todos os meios de gestão dentro de uma empresa,
tem startup entregando solução a custos que são sanfonados. Você começa pequenininho e vai crescendo à medida que a sua escala também aumenta. Para o pequeno empresário, é a solução dos problemas. É mais ou menos o Cacete Planeta. Os seus problemas acabaram, né? Mas, ao mesmo tempo, nascem outros problemas. Porque ao mudar um pedacinho do processo, eu começo a mexer no todo. É quase uma sessão de análise, né? Você senta no divã para resolver um único problema. Quando você vê, o problema é muito maior. Como é que vocês hoje capacitam ou trabalham isso como cultura dentro do Hub para que as startups se conectem com esses caras? Porque elas têm um papel evangelizador importante. Muitas vezes ele começa aqui, ouvindo aqui na Jovem Pan, poxa, mas tem uma startup que faz com que eu economize papel, eu gasto tanto de papel por ano e ainda posso ser mais sustentável. Poxa, olha a economia. Esse é o fio do novelo, ele começa a puxar. A startup tem um papel evangelizador de plugar o restante da cadeia e se conecta com o que o conselho está fazendo. Como é que vocês fazem isso hoje? Hoje a gente tem duas maneiras, né? A primeira tem uma série de programas, e como a Agência Curitiba, só para vocês entenderem, a Agência Curitiba hoje é a mantenedora do espaço do Pinhão Hub, mas ela também tem contratos com a prefeitura, com o terceiro setor, onde a gente tem hoje programas como workshops, palestras, cursos, tudo isso dado para fazer com que eles tenham essa informação de como que eles vão lidar com a transformação digital, como eles vão lidar com as metodologias que estão sendo implementadas, como eles vão lidar com as novas tecnologias que estão sendo implementadas nas empresas. E uma coisa que as empresas tendem a fazer, que a gente tinha comentado hoje de manhã até sobre isso, era justamente que existe uma interligação, que as empresas têm a mania de contratar justamente isso, resolver uma solução de um problema pequeno. E aí ela contrata essas soluções de problemas pequenos de várias startups diferentes. Só que elas não conseguem fazer uma coisa chamada interoperabilidade. E aí começa a ter o primeiro problema. E aí quando você começa a interoperabilizar os sistemas, são onde você tem que criar APIs novas, e aí você começa um desenvolvimento cada vez maior. Logicamente, quando a gente fala para as startups, comece pelo MVP, pela parte mais simples possível e o mínimo produto viável, é justamente para você oferecer para o teu cliente. Mas a partir do momento que você começa a instruir a startup para ela começar a construir novos sistemas e começar a entender cada vez melhor o cliente dela, é justamente para ela que crie um big de um sistema onde ela consiga atender desde o pequeno até o grande. E isso não é fácil de explicar, isso não é fácil de entender, isso não são vários cursos e várias matérias que a gente dá, desde inteligência artificial, como conectar as inteligências artificiais, como utilizar as novas metodologias, qual tipo de metodologia você pode utilizar para cada empresa, para cada projeto. Tudo isso a gente explica hoje, né? Tudo isso a gente tem hoje, workshops, palestras, é um ano inteiro. A gente passa hoje mais de 100 eventos durante o ano, com workshops, palestras, cursos. Tudo isso é feito através da Agência Curitiba e através do Vale do Pinhão. Então tudo isso é feito e é feito lá dentro do Pinhão Hub. Então a gente leva tudo isso lá para dentro do Pinhão Hub, onde a gente também conecta com as nossas startups, onde a gente tem fundos de investimento. Até posso citar aqui hoje, o fundo de investimento que está lá hoje é daqui da RIC, que é o Jorge, que está lá junto com a gente, lá fazendo um investimento. Quintal, exatamente. E aí, ele pode falar que melhor do que eu. Em 6 meses, ele investiu em 2 startups que a gente apresentou para ele. Então, tudo isso a gente tem feito, tanto a conexão para investimento, quanto a conexão com as empresas. Mas tem que explicar para quem está fazendo empreendedorismo que ele tem que entender o cliente dele, como ele entende o cliente dele. Essa é uma coisa complicadíssima de você explicar, tanto para a startup quanto para a grande empresa. A grande empresa que está querendo contratar, está querendo resolver o problema dela, e aquilo que você falou, vai surgir novos problemas, novas ameaças que ele vai ter, problemas de segurança ou algo nesse sentido que ele vai querer resolver. E aí ele vai contratando sistemas atrás de sistemas. Como que ele como que ele faz essa interoperabilidade de todos os sistemas funcionarem junto, criar gestão em cima desses sistemas? Então, é um pouco disso que a gente acaba passando como cenário para todas as startups, que a gente acaba ensinando para as empresas, de como elas lidam com isso no dia a dia. E aí a gente faz isso tanto com a grande empresa, a média empresa, com o micro, né? A gente tem programas voltados só para o MEI, por exemplo. Né? Hoje a gente tem, toda semana a gente tem uma capacitação para o MEI, para que o MEI entenda como ele pode se capacitar e como ele pode melhorar a gestão dele, para que ele também cresça, para que ele também vire um micro, para que daqui a pouco ele vire um grande empresário. Então essa parte do empreendedorismo hoje é muito fortalecida em Curitiba, né? A Prefeitura de Curitiba fez esse fortalecimento durante 2017 até agora, 2024. São praticamente 8 anos de fortalecimento do empreendedorismo, né? Para que a gente consiga explicar, para que a gente consiga lidar. E hoje,
com tudo esse cenário que a gente tem montado, hoje a gente é o segundo maior ecossistema do Brasil, né? A gente só perde para São Paulo, mas São Paulo não tem nem como competir com São Paulo, a gente brinca, né? São Paulo tem 10 vezes mais que Curitiba, o número de pessoas, né? E a gente tem metade das startups que tem em São Paulo. Então dá para competir. Então, proporcionalmente, a gente é muito maior que São Paulo, né? E só fazer um adendo aí, né? A gente tem essa força de ecossistemas no estado inteiro, né? Nós temos 43 ecossistemas no estado, né? Nós temos lá Toledo, com o Bioparque, nós temos em Guarapuava, o Sila Park, em Campo Mourão nós temos a Fundação Educere, qual a minha indústria nasceu, Sim. Foi incubada lá. Então, um trabalho que a gente tem feito no Conselho também é a aproximação com esses ecossistemas das soluções que a gente tem no sistema. O Senai Tecnologia e Inovação, com os institutos, o Hub Senai, né? o recém-criado Parque Tecnológico da FIEP também, que a gente vai começar aí por mobilidade, mas nós vamos ter outros setores também, junto com a automotiva. Então a gente tem feito esse trabalho de ir lá, entender as universidades, porque quando a gente fala de ecossistema de inovação, para quem é de fora de ecossistema de inovação, é sempre startup, né? Mas não é startup, é a universidade, é a empresa, é o setor público, a sociedade civil organizada. O investidor. As né? academias. As academias. Então a gente tem, lá em Campo Mourão, eu estava comentando com o Marcelo hoje de manhã, até fora do ar, né? A gente estava conversando. Lá a gente teve o Conselho de Desenvolvimento, que criou uma Câmara Temática de Inovação e Tecnologia. A partir dali nasceu um evento, o Empreende Week, que esse ano teve 31 mil visitas. Né? Que é aquilo da sensibilização, é você mostrar desde a criança lá do 4º, 5º ano, que Campo Mourão, uma cidade do interior, tem ciência e tecnologia, para também o cara olhar para aquilo como uma possibilidade de caminho, ou seja, empreendendo, ou trabalhando, por aí vai. Então essa evangelização que vocês falaram aí tem que acontecer desde o começo, né? E explicar isso para... Como que vai levar 5 mil alunos num evento? Para quê, né? E o que eu acho interessante aqui nessa nossa conversa, conectando essas duas pontas, é que a gente acaba criando um processo muito inteligente. Em que sentido? A articulação das startups e a aproximação delas com o poder público mostrou o seguinte: olha, nós temos essas dores aqui que precisam ser sanadas. Ao sanar essas dores, startup, consigo resolver o problema dessas empresas. As empresas dizem: olha, peraí, então, se isso aqui acontecer, eu consigo também entregar esse resultado, tendo essas dores sanadas. É um efeito dominó, né? Tá tudo conectado e não é à toa chama hub, ou ecossistema. Quando a gente coloca isso na prática, a gente tem o fenômeno que o Rio de Janeiro vive hoje com o MIT RIP, que é talvez o primeiro ecossistema de inovação formal do Brasil, com uma chancela estruturada, com metodologia, mas focado em energia. A escolha do Rio de Janeiro, óbvia nesse caso, as petroleiras, né, o setor de óleo e gás estava lá. As universidades todas têm uma mão muito pesada de investimento em ciência, né, em pesquisa e desenvolvimento, com foco nesse segmento. O Venture Capital estava olhando para lá, com alguns fundos importantes também já organizados por causa dessas empresas. Daí o governo disse assim, cara, em algumas regiões, em alguns municípios, 80% da receita do município é oriundo desse setor. Ele diz assim, eu não posso ficar fora. E aí as empresas dizem, tudo bem, então, já que está aqui, eu quero fazer parte, eu sou parte desse fomento. E aí a gente tem todos esses entes que você citou aqui. E isso vivo, sendo praticado com um projeto para ser executado. Aros, onde isso existe no resto do mundo? Existe nos Estados Unidos, existe em Israel, existe na China, existe na Europa, em alguns países da Europa, de maneira muito bem estruturada. Por que o Brasil demorou tanto? Porque as partes do todo não se olhavam. E o que a gente tem aqui no Paraná é um fenômeno altamente positivo. Quando a FIEP, que representa uma parte importantíssima da economia, diz assim, eu preciso me conectar com esses caras. Por quê? Porque as minhas dores são essas, essas e essas, e é o que vocês fazem no conselho. Falei bobagem, Jackson? Ou não? É exatamente esse o movimento? Não. Eu acho que assim, de maneira nenhuma. É uma das partes que a gente tem feito e tem focado, porque assim, a gente quer que os ecossistemas olhem para a indústria e a gente quer que as indústrias olhem para os ecossistemas. Porque
Os dois têm que se olhar, né? Não adianta um estar olhando e o outro estar olhando para o outro lado. Porque é uma falácia aquela história de que a indústria brasileira é atrasada. Essa é uma grande mentira. É uma grande mentira. Quem teve a oportunidade de acompanhar o que não só a FIEP faz aqui, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar, eu esqueci o nome do evento da CNI, da CNI lá em Brasília, que é gigantesco. Uhum. Cara, o que é colocado, por exemplo, de robótica lá, você não vê em outros lugares. Uhum. Né? Então, assim, existe um protagonismo da indústria, um investimento pesado em inovação. O problema ele está concentrado, ele ainda é muito dependente dos grandes players. Uhum. Né? E o que vocês estão fazendo é cascatear isso para os médios e pequenos. Né? Mostrar aquele primeiro degrau. Né? É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Porque se a gente ficar falando muito das coisas grandes e a gente não vai conseguir fazer com que o empresário dê esse primeiro passo, vá lá no Pinhão Hub, vá lá em Maringá, né, em Londrina, no Hub de Inteligência Artificial da FIEP, por exemplo, do Senai, ele vai entender que aquilo é muito distante, que quem pode ir lá é uma grande empresa, não ele. E não é essa, né? Ele pode ir lá, entender o que é, pensar, ter um insight, falar isso aqui é o caminho, e vai construindo isso aos poucos. Né? Então, de maneira nenhuma você fala que é difícil a gente fazer e tudo, eu acho que a gente tem que é trabalhoso. Tem que começar. É trabalhoso. Como você falou, né? A prefeitura tem trabalhado há 8 anos aqui. A Fundação Edusele lá em Campo Mourão tem 26. Né? A gente fala lá que o PIB de Campo Mourão, né? O Produto Interno Bruto nosso lá, a gente tem 3 grandes empresas. O quarto se a gente somar as empresas que nasceram dessa incubadora, já é o quarto. Então, assim, olha que resultado bacana para uma cidade que não tinha que ter nada de tecnologia, né? Teoricamente, né? Então, eu uso lá porque eu sou de lá, mas assim, e conheço muito bem para poder falar dos números, mas a gente sabe que tem outras cidades tão boas quanto, até melhores que a gente nesse quesito, né? Uma coisa que eu posso citar, que você estava falando ali dos espaços de inovação, né? Como Curitiba, 8 anos, a gente começou com 17 espaços de inovação. Hoje são mais de 80 espaços de inovação que a gente tem na cidade de Curitiba. Quantas empresas no total hoje conectadas? Hoje, startups conectadas com o ecossistema que a gente tem hoje mapeada são 670 startups que a gente tem mapeada. Mais de 150 empresas. Daí, média, grande, que a gente acabou mapeando. Então, são 600 startups? 670 startups. Quase 700 startups e 150 empresas. 150 empresas que estão mapeadas e que fazem, que ajudam, que auxiliam e que participam do ecossistema. No total, hoje, a gente brinca, né? Se a gente chamar todo mundo para fazer parte da governança hoje, a gente teria mais de 1.000 pessoas participando da governança. Mas a gente distribuiu a governança em vários pontos, né? O Vale do Pinhão foi distribuído em várias partes. Cada governança, cada grupo de governança é governado por 5, 6 pessoas. Então a gente criou 4 grupos diferentes onde a gente faz a parte de eventos, a parte dos hubs. Clusterizou, porque senão você não alcança todo mundo. Exatamente. Então agora a gente começa a pensar no segundo ponto, né? Como que, além do Hub, do Pinhão Hub, como foi construído, que a ideia do Pinhão Hub é justamente conectar os outros espaços de inovação num só, onde a gente consiga fazer eventos de forma junto, e a gente já tem conversado isso com outros espaços de inovação. Como que a gente faz agora para que tudo isso se conecte de uma forma que a indústria entenda de um lado, que as startups entendam de outro, que as academias entrem de outro. Então a gente está agora num ponto de formalizar isso de uma forma geral. Então a ideia nossa nos próximos anos é de ter um CNPJ para esse tipo de situação, que o Vale do Pinhão se torne um CNPJ separado, apartado, e aonde ele comece a ter o próprio dinheiro de fundo, o próprio dinheiro de investimento. Então esse é o próximo passo do ecossistema que a gente brinca aqui, né? Mas isso não é fácil, isso foram 8 anos. Eu até falei com você fora do ar hoje de manhã, a gente errou durante esses 8 anos. A gente teve 2 erros assim que a gente cometeu e achou que ia dar certo, ia passar para o privado, o ecossistema, que o privado ia conseguir dar conta, e não conseguiu, e a gente teve que retomar essa governança. Então 2 vezes a gente já teve que retomar essa governança. E aí a gente entendeu que se a prefeitura deixar de continuar essa governança, ela se perde. Em algum momento ela se perde. Por quê? Porque ela é de forma gratuita, de forma colaborativa. Então é para isso que precisa existir. Porque atende a interesses de maneira horizontal. Né? Exatamente. Não tem um privilégio para um segmento que tem uma representatividade ou não. Você está olhando a cadeia como um todo. É mais ou menos o movimento da FIEP. Mais ou menos não, é o movimento da FIEP. Vocês estão olhando para todo mundo. Porque potencializar um segmento dentro de toda a cadeia da indústria
É potencializar o todo, né? Isso. A gente tem que olhar para todos, né? A gente fala muito da parte de eletrônica, né? Ou TI e afins, mas não é. A inovação e tecnologia são para todos, né? A gente precisa fazer esse caminho andar aí. Então, a FIEP tem trabalhado muito, assim, nesse quesito de... A jornada da produtividade, ela é o primeiro passo, assim, é o cara chegar lá, olhar dentro da indústria o que tem e o que não tem. Então a gente tem uma meta aí, acho que é 1.000 empresas no ano que vem para a gente atender nessa jornada. E está conseguindo, assim, a gente tem conseguido trabalhar. A gente foi lá em São Paulo, entendeu o que São Paulo está fazendo também. Você falou de São Paulo, né? Eles têm um projeto lá na Fiesp. E a gente já trouxe algumas boas práticas para cá. Eles abriram tudo para a gente, BI, como que funciona, como que não funciona, e para a gente melhorar. E a gente vai fazer isso nas outras também. Porque a FIEP tem um papel importante agora nessa gestão, que é transformar o Paraná, né, no melhor lugar para as indústrias no país. E se a gente não transformar as indústrias, não vai adiantar nada. Exato. Então, o nosso papel do Conselho de Inovação e Tecnologia tem esse papel. Tem esse papel de conversar com todos, de ir numa reunião de conselho e escutar dos conselheiros lá da FIEP, lá falando... Na minha indústria, o pessoal não queria fazer esse trabalho aqui da jornada da produtividade, porque dá trabalho, tem reunião toda semana, tem toda coisa para fazer e tal. Mas eu, por ser conselheiro da FIEP, eu praticamente obriguei. Esse foi um relato que a gente teve semana passada. Praticamente obriguei a empresa a fazer. E a pessoa mais reticente que tinha me encontrou um dia no corredor e falou: muito legal, aquele projeto vai mudar a nossa cultura. Então, olha que importante que é a gente trabalhar isso, né? Trabalhar essa evangelização que a gente tem falando, essa desmistificação, né? Eu acho que é nesse caminho aí que a gente tem que trabalhar. E é sempre de dentro para fora. Porque senão é aquela história que minha avó dizia, que senão é por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Não adianta fazer uma embalagem e um marketing dizendo, não, porque venha para cá, porque o investimento... E aí quando você vai olhar, o teu cara, que é o primeiro a ser impactado necessariamente, está lá apartado do processo. São as nossas empresas que primeiro têm que comprar ideia para a gente conseguir atrair investimentos e o olhar primeiro dos estados vizinhos, depois do resto do país, né? Para virar pauta, né? É isso, tem que virar, a agenda tem que ser essa, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu já estourei o tempo, então em função disso vou lhes perguntar, como é que faz? Quem está nos ouvindo agora, ele diz assim, poxa, eu quero colocar a minha empresa em contato com o ecossistema de startups, eu quero entender mais e melhor como eu me beneficio disso. Tenho lá a minha indústria, sou um ser analógico perdido no mundo digital e eu quero entender como eu coloco a minha empresa em rota digital. O que esse cara faz para achar vocês? Nós temos hoje 2 canais, a gente está lançando o 3º canal agora, devido às eleições a gente não pode lançar antes, né? Sim, Então teve um período eleitoral que a gente ficou travado. Então dia 4 de dezembro entra o site do Pinhão Hub no ar também, com algumas coisas sobre espaços que podem ser locados, como você pode encontrar as startups que estão lá dentro. Mentorias, cursos. Mas principal hoje, os principais 2 canais que a gente tem é o site da Agência Curitiba, agenciacuritiba.com.br, e o do Vale do Pinhão, valedopinhão.com.br. Lá você encontra todos os eventos que acontecem em parceria, ou o ecossistema produz os eventos, a gente publica todos lá dentro, justamente para fortalecer esse ecossistema. E eu gostaria de fazer um convite antes da gente finalizar também. Dia 10 de dezembro, né? Teatro Guaíra, às 19 horas, a gente tem o último evento que a gente faz com a parte de empreendedorismo. O Otaviano Costa vai estar aqui como nosso principal falador no dia, né? O principal palestrante no dia. E aí é um evento que acontece no Teatro Guaíra às 19 horas, é aberto ao público. A gente tem uma expectativa de 2.500 pessoas, então a gente deve lotar o Teatro Guaíra. Venham, conheçam, é bacana. A gente vai ter a vice-presidente da Microsoft também. A gente vai estar com além da vice-presidente da Microsoft, vai ter um diretor do iFood que vai estar aqui também para falar um pouco sobre empreendedorismo. Então toda essa parte de empreendedorismo, a gente finaliza o ano falando sobre empreendedorismo e traz um grande empreendedor para contar um pouco da história dele. E depois nós saímos do evento da come uma esfirra deliciosa do lado do teatro. Né? Da época da faculdade. Não é? Ô Jackson, e me conta uma coisa. Além das unidades hoje
da FIEP, enfim, do Senai, esparramadas aí pelo Estado, que estão dando atenção para os núcleos, como é que vocês têm abraçado e como é que o empresário pode chegar em vocês? Então, assim, para saber dos eventos que a gente tem feito, segue lá o Instagram da FIEP, que eu acho que é mais do que suficiente. Nós temos canais também de WhatsApp, as comunidades da FIEP, que vai ter toda a informação. E aí lá no site da federação tem lá, encontra a comunidade, né? Ele pode escolher do que ele quer receber, se é só de gestão, do que for. E eu indico para os industriais aí que não estão participando ainda da jornada, procurem o Senai, né? Liguem para o Senai, vejam como fazer para colocar a empresa, porque já está aberto para o ano que vem. Para esse ano a gente já encerrou, já bateu a meta que precisava, né? E para o ano que vem a gente está vindo aí com muitos consultores, um controle muito forte nosso, FIEP, com relação à qualidade, porque a nossa preocupação coloca um monte de gente na rua, né, para fazer o atendimento e não faz direito. Então a gente tem controlado muito bem isso. A gente tem sido rápido para resolver esse tipo de... Quando acontece um problema, não vou falar que não acontece, né? Não dá para mentir, mas a gente tem um nível de NPS muito alto aí de resultado. Maravilhoso. Né? Então, olha só, não dá para descuidar, é preciso entrar nessa agenda. A gente falou sobre sustentabilidade aqui há algumas semanas e o tema inovação se conecta com todo o resto. Não dá para descuidar. E manter-se atento a esse processo significa pensar no futuro da sua empresa. Significa necessariamente entender que lugar você quer ocupar com o seu negócio no futuro. E pensar no hoje, e rever processos, entender onde investir, de que maneira investir. Né? Inovação não é como ir ao supermercado que você pega um produto na prateleira, volta, abre e coloca para funcionar. Não. É entender o que você está buscando no mercado, como isso se conecta ao que você quer e ao que o seu cliente está comprando. Então, ter essas mentorias e buscar o que o Jackson e o Marcelo colocaram aqui é fundamental. Seja você um empresário de qualquer segmento, é fundamental. Quero agradecer o Jackson Bizzi, vice-coordenador do Conselho Temático de Inovação para a indústria da FIEP. Jackson, obrigado pelo papo. Eu que agradeço e vou deixar só um recadinho aqui, cultura, né? É de dentro para fora. Dentro para fora e é de cima para baixo. Isso aí. Marcelo Santos, coordenador do Pinhão Hub, obrigado também pela tua presença aqui, querido. Obrigado novamente. Sigam a gente nas redes sociais, Vale do Pinhão. Pode procurar lá em todas as redes sociais, a gente está tanto no Instagram, Facebook e YouTube. E eu fiquei com inveja, vou convidar você também para seguir a Jovem Pan News no Instagram e ficar ligado, porque tem muito mais sobre o Momento Indústria nas nossas redes sociais. Você se chegou pela metade, ligou o rádio pela metade, oh meu Deus, já começou, não tem problema. A íntegra do programa está disponível lá no canal da Jovem Pan Paraná no YouTube. Você pode assistir este e os programas anteriores. Ao longo da programação, você também vai nos ouvir no Momento Indústria, em vários cortes, os melhores momentos aqui desse nosso bate-papo, mas fique tranquilo, na semana que vem, às 11 horas da manhã, a gente se encontra aqui na Jovem Pan News, para a grande audiência do rádio em todo o Paraná. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.